Forma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Seu namorado falou que você me encontrou por aí dando sopa. Eu gamadão por você, fui beijar você logo na boca. Cada vez mais aumentou um louco amor que só estava em mim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu é que fui o culpado por ter entrado em sua vida. Não acreditei que você fosse fazer aquilo, querida, e me deixar pelo mundo sem mais um segundo pra lhe amar. Agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar. Agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma o seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Bom, acabei de cantar a música do Carlos Alexandre, que foi sucesso nos anos 80. Estou lutando para poder ser um cantor, ser um artista de profissão. Esse é meu estilo, é meu nome artístico, eu sou assim desse jeito. Eu me visto desse jeito e tá aqui, ó. Eu sou fã do cantor Ovelha, que foi sucesso nos anos 80 e 90. Sou muito fã dele, quero chegar perto dele, quero dar um abraço nele, quero conhecer ele de perto, me inspiro nele, gosto muito dele e tá aqui. Bom, comecei a cantar com 5 anos, as músicas do passado, de muito tempo, e vai cantando as músicas do passado. E depois também, cantando as músicas do passado, cantando, pisando em cima do colchão, vendo qualquer coisa por aqui para fazer de microfone. Com 17 anos fui, junto com a minha mãe de criação, com a minha mãe biológica, com meu avô, com a minha avó, cantava na pré-adolescência. Com 17 anos fui cantor e cover do cantor Ovelha. E também eu acabei de cantar um brega da música do Carlos Alexandre, uma música brega. Se inscreva no meu canal, dê um like, visualize, publique, compartilhe e curta. Aquele quem gosta, aquele quem não gosta não vem, mas aquele quem gosta vem, porque eu preciso muito realizar o meu sonho de ser um cantor, de ser um artista de profissão. Muito obrigado.